tema dessa mensagem então é confiar sempre, desertar jamais. Eu tenho tratado o tema da confiança e da fé em Deus, que não importa os desafios, nós temos que avançar, nós temos que confiar que Deus está conosco, é Ele que está no controle de todas as coisas. Então vamos avançar, viver a compaixão de Deus, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Então, irmão, confie nos planos de Deus. Confie nos planos de Deus. O livro de Jonas, que nós iremos ler aqui esta noite, ele é bastante peculiar dentro dos livros profetas menores, porque alguns consideram ele até como um livro histórico, porque tem uma narrativa histórica e a parte da profecia em si é uma pequena parte do livro apenas, mas não deixa de ser um livro profético. Jonas é um livro que é bastante atacado por teólogos liberais que querem desacreditar a Bíblia, dizendo, não, isso aqui nunca aconteceu, isso aqui foi apenas uma fantasia, foi apenas uma literatura inventada para trazer ensinamentos espirituais para Israel. Mas a verdade é que isso aqui aconteceu, irmãos. O que está narrado aqui é verídico, é histórico. Inclusive a Bíblia nos prova isso pela própria Bíblia. Por exemplo, Jesus diz que não seria dado outro sinal a não ser o sinal de Jonas. E também ele falou que ninivitas se levantarão no juízo, no dia do juízo, com essa geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas, se referindo a ele mesmo. Então Jesus trata Jonas como personagem real, nos mostrando que essa história é verdadeira e podemos aplicar em nossas vidas e entender como palavra de Deus de fato. Aqui ele nos ensina bastante sobre a confiança em Deus. E a nossa confiança em Deus não deve ser confiança como temos nas pessoas, porque ela pode ser abalar a nossa confiança nas pessoas. As pessoas são falhas, elas nos traem muitas vezes, ou colocamos desejos demais em pessoas que muitas vezes vão falhar, deixar desapontados. Mas Deus não é assim. Deus é perfeito, Ele nunca falhará, Ele nunca mentirá e não deixará de cumprir os seus planos e propósitos. Então podemos ter plena confiança no nosso Deus, podemos confiar nele. Vou estar lendo então Jonas capítulo 1. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Versículo 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos acontece?
Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Versículo 10. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar está se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Muito obrigado porque Tu fala conosco, Senhor. Obrigado porque Tu é um Deus presente. Eu te peço que esta noite, Senhor, nos ajude através da Tua palavra a Te conhecer mais, a compreendermos mais a Tua vontade e a lhe obedecermos mais, sermos servos fiéis, cada vez mais fiéis a Ti, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito por nós, obrigado por ter feito por esta igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Se puder mudar o slide, que a gente vai ver nesta noite 5 motivos para confiar em Deus. 5 motivos pelos quais você pode confiar em Deus. E o primeiro deles é que Deus está contigo. No verso primeiro aqui a gente vê Deus chamando Jonas, que é filho de Amitai. E lá em 2 Reis 14, 25, a gente é informado mais uma vez a entidade desse Jonas, que é filho de Amitai, mostrando mais uma vez que de fato ele existiu. E no versículo 2, Deus chama Jonas para ir à grande cidade de Nínive, pregar contra ela. Nínive era uma cidade grande, então que ficava lá no Império da Síria. Era uma cidade importante, local de diversos palácios. Só que Nínive era uma cidade muito cheia de pessoas más, sanguinárias, que faziam as piores atrocidades com os inimigos de guerra. Então, além da maldade que eles tinham, Jonas provavelmente não gostaria de pregar em Nínive, porque sabia que Deus poderia perdoar aquelas pessoas que eram tão cruéis. Então, para Jonas não fazia sentido Deus perdoar a eles. E Jonas conhecia Deus misericordioso. Então, eu não quero que Deus perdoe, não quero que Deus tenha misericórdia. Então, eu não vou pregar contra Nínive. Mas o comando de Deus é claro: prega contra ela, porque sua maldade subiu até mim. O pecado, ele sempre provoca a ira de Deus. Deus, ele é cheio de glória, ele é perfeito, ele é santo, ele é justo, ele está no alto, sublime trono. Mas ao mesmo momento que ele é cheio de amor e misericórdia, ele é justo. Então ele tem que se irar contra o pecado, porque o pecado é algo contra a lei do próprio Deus. Então por isso devemos sempre lutar contra o pecado, se quisermos fazer a vontade de Deus, porque Deus se ira com atitudes pecaminosas. E nesse caso aqui, ele não poderia mais tolerar o pecado dos ninivitas.
a maldade chegou até ele, tanto que Deus disse: pregue contra ela, essa cidade será destruída. Então verificamos neste versículo que Deus não estava indiferente àquilo que estava acontecendo na cidade de Nínive. Deus é um Deus presente. As injustiças ninivitas não passavam despercebido para Deus. Talvez nós possamos pensar que as injustiças que acontecem nesse mundo passam despercebidas por Deus. Deus não sabe o que está acontecendo. Posso pensar: olha só como aquele político é corrupto, olha só aquela pessoa roubando isso, roubando aquilo, fazendo aquela coisa errada. Onde é que está Deus? Deus está presente. Deus sabe de todas as coisas. O problema é que muitas vezes nós queremos mensurar a justiça de Deus pela nossa própria régua, pelo nosso próprio padrão. Aí por isso nós achamos que Deus está ausente, porque achamos e queremos determinar como Deus deveria intervir no mundo. Nesse caso aqui, então, a ira de Deus se acendeu contra os ninivitas, por eles estarem vivendo uma vida extremamente pecaminosa. E é interessante que a gente vê a ira de Deus, mas a gente vê a misericórdia de Deus também, porque esses ninivitas, eles se arrependeram e Deus teve misericórdia para com eles, mostrando mais uma vez que Deus está presente com aquele que se arrepende, com aquele que vai ter Deus com o coração entregue. Deus perdoa, Deus é um Deus misericordioso. E nós podemos ter certeza que esse mesmo Deus que estava aqui perdoando os ninivitas é o mesmo Deus que está conosco também. Então nós podemos chegar até Ele e abrir nosso coração. Podemos chegar a Ele e clamar o nome dEle, porque Ele está comigo, assim como está contigo também. Muitas pessoas creem num Deus que criou o mundo, mas se afastou dEle. Talvez criou a terra, o sol, alguma coisa nesse sentido, mas não interfere nas coisas que acontecem. Deus abandonou a vida para o acaso e pensa que deixa simplesmente a vida me levar, porque Deus não tem nada a ver com isso. Quando na verdade, o Deus da Bíblia, que a Bíblia nos apresenta, é diferente. É um Deus que intervém sim na nossa realidade. Porque Ele é um Deus que se preocupa contigo. Ele é um Deus que está contigo em toda e qualquer situação. Então você pode descansar nele. Talvez você esteja num momento que já não tem mais confiança em Deus. Talvez você esteja num momento que não tem mais esperança pelo dia de amanhã, porque seus planos foram frustrados, porque aconteceu tanta coisa ruim, talvez essa pandemia, com tantas mortes, com tantas notícias ruins que nos assolam, que você não consegue mais confiar em Deus. Mas o meu apelo é que nessa noite você ore a Deus, você peça a Deus: Deus, revigora minha fé em Ti. Deus, ajude que eu consiga confiar em Ti. Coloque os seus problemas, as suas dúvidas diante de Deus, não importa quais forem, coloque diante de Deus, porque Deus com certeza vai estar lhe ouvindo, com certeza Ele vai lhe ouvir. Então coloque a sua vida diante dEle, confie nele, porque Ele está presente contigo. O Deus que criou todas as coisas tem poder sobre todas as coisas para mudar toda e qualquer situação. E esse é o segundo motivo para que você pode confiar em Deus, porque Deus tem poder sobre todas as coisas. Segundo motivo, então, Deus tem poder sobre todas as coisas. A gente fica no versículos 3 e 4. A gente verifica aqui que a gente vê Jonas tentando fugir para Tarsis. Mas Deus lança sobre o mar uma forte tempestade, que parecia que o navio iria se despedaçar. Vemos claramente aqui o agir de Deus, o poder de Deus. É interessante que no livro de Jonas tudo obedece a Deus. A gente vê o mar, a tempestade obedecendo a Deus. A gente vê o grande peixe obedecendo a Deus. A gente vê uma lagarta lá no final do livro obedecendo a Deus. Mas quem é que não obedece a Deus aqui?
É o crente não obedeceu a Deus, aquele que deveria obedecer a Deus não obedeceu. Tudo obedece, mas a gente muitas vezes diz não para Deus. Isso devia nos trazer de certa forma vergonha, porque quantas vezes um Deus tão poderoso, todas as vezes Deus Todo-Poderoso esteve conosco, e quantas vezes nós simplesmente deixamos de acreditar nele, deixamos de ter confiança nele, dizemos não para Deus, assim como Jonas disse não para Deus. Quando Deus criou o universo, Ele mandou as estrelas cair num lugar, as luas em outro, a terra, e criou dessa maneira que criou. Mas lá no Jardim do Éden, quem é que desobedeceu a Deus? Não foi o sol, a lua, as estrelas, foi o homem e a mulher novamente. Então o ser humano, frequentemente, ele desobedece a Deus. E que possamos olhar para exemplos bíblicos de desobediência para aprendermos a como não agirmos. Quando a Bíblia mostra uma coisa errada, não é para a gente fazer isso, não é para a gente fazer coisa errada, mas é para não fazermos ela. Então esses exemplos servem de alerta para nós, para vivermos uma vida em confiança plena e obediência plena ao nosso Deus. Irmãos, o fato de Deus ter criado todas as coisas, Deus ter controle sobre todas as coisas, não quer dizer que nós não temos responsabilidades ou não temos liberdade alguma. E a história de Jonas deixa isso claro para nós. O que Deus disse para o Jonas? Vá, pregue contra a cidade de Nínive. Jonas decidiu não obedecer a Deus e fugiu para Tarsis. Deus permitiu que Jonas fugisse para Tarsis, mas só até um pedaço. Chegou no momento que Deus disse: chega, Jonas, chega, até aqui você vai. Aí Ele mandou a tempestade atacar o barco. Mostra essa narrativa que temos liberdade, mas Deus está sob o controle de cada coisa que existe. Então devemos obedecer a Deus e usar nossa responsabilidade de forma correta. Talvez você esteja dizendo não para Deus, talvez esteja fugindo de Deus como Jonas estava fugindo. E talvez Deus tenha que enviar uma grande tempestade, um grande peixe para a sua vida também, para Deus colocar você no rumo. Quem sabe como Deus vai agir com você. Então obedeça a Deus, confie nesse Deus que tem poder sobre todas as coisas. Talvez dos maiores problemas que temos em não confiar em Deus é a nossa ansiedade, nossa falta de paciência em esperar em Deus. As pessoas não têm nem paciência em ficar numa fila de banco, uma fila de supermercado, quanto mais esperar longamente, talvez, para que os planos de Deus se concretizem no tempo que Ele tem. Mas a paciência, irmãos, é um fruto, faz parte do fruto do Espírito Santo. Então devemos exercê-la, devemos descansar no nosso Deus. Como crentes, devemos ser exemplos para os demais, mostrando que confiamos em Deus, não importa a circunstância. Se puder mandar para o próximo slide. Terceiro motivo para você confiar em Deus é que Deus é justo. A partir do versículo 5, verificamos a justiça divina em ação. A gente tem diferentes reações aqui dos marinheiros e de Jonas. Os marinheiros estavam com medo e cada um clamava ao seu Deus. Provavelmente eles eram politeístas e tinham deuses diferentes. E Jonas está fazendo o quê? Ele estava dormindo no barco. Depois, esses marinheiros, para o texto não seja claro, eles muito provavelmente se converteram a Deus, ao Deus verdadeiro, vendo o agir de Deus naquela situação. E Jonas aqui então ele havia descido ao porão e lá dormia profundamente, até que o capitão foi lá acordá-lo, para que aquela tempestade parasse. Verificamos que com Jonas no barco, tudo ia muito mal. No versículo 12, a gente lê o seguinte: Jonas exclama assim: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Jonas estar no barco era o motivo daquela tempestade estar
ali. E a justiça de Deus se revelou aqui, porque quando Jonas foi lançado ao mar, a tempestade parou. Deus mostrou ser justo e misericordioso com aqueles marinheiros neste momento. Nós não podemos medir a justiça de Deus dentre nossos próprios padrões. Nós devemos entender que não importa o que aconteça, Deus sempre vai ser justo. Os atributos de Deus não mudam, eles são plenos. Deus é 100% amoroso, é 100% misericordioso, 100% santo e 100% justo ou não. Isso não está condicionado ao nosso entendimento de Deus. E vai ser sempre 100% amoroso, misericordioso, santo e justo. A gente vê o mundo em partes, nós temos uma visão limitada. Muitas vezes por isso achamos que Deus é injusto, porque Deus não cumpriu as coisas da maneira que a gente achava que Ele deveria cumprir. Mas irmãos, Deus não está presente na nossa visão limitada, Ele vê o todo, Ele é eterno, passado, presente e futuro, é como se fosse um segundo para Deus, e sabe tudo que acontece em todo momento, mas a gente vê apenas parte disso. E essa questão de ver apenas em partes me lembra uma alegoria bastante conhecida, que é chamada de o mito da caverna. Se puder colocar o próximo slide. É uma metáfora que diz o seguinte, essa história diz o seguinte: havia alguns homens presos numa caverna e eles estavam amarrados, voltados para uma parede, e atrás deles tinha uma fogueira que projetava sombras nessa parede. Então o que esses homens viam na parede? Apenas sombras da realidade. Eles não viam a realidade em si, eles não viam um todo, apenas parte da realidade. A história conta que certa vez saiu, um desses que estava preso, conseguiu sair da caverna e ver que o mundo era muito maior. Aí depois ele voltou e contou para os outros presos que eles estavam vendo apenas parte da realidade. Passavam objetos fora ali da caverna, emitindo sombras, e eles imaginavam certas coisas que eram diferentes do que os objetos mostravam, porque eles apenas viam em partes. Trazendo isso para nós também vemos apenas parte da realidade. Nós não temos a visão plena de Deus, de ver o mundo como um todo, como Ele é. Nós temos uma visão limitada, como se tivéssemos apenas sombras. E a partir disso, muitas vezes, tentamos julgar a justiça de Deus, apenas vendo em partes da realidade. Então nós devemos ter certeza de uma coisa: Deus é justo e podemos confiar nele, não importa a circunstância, não importa a situação, nós podemos confiar no Deus que está presente ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Então o agir de Deus, Ele nos mostra misericórdia para com os povos de ninivitas, ali que se arrependeram posteriormente, assim como Deus é misericordioso para cada um aqui que se prostrar diante dele. E o quarto motivo para você confiar em Deus é que Deus faz o que é do seu agrado. Deus faz o que é do seu agrado. A gente fica isso no versículos de 13 até o 16. Talvez para algumas pessoas possa parecer estranho Deus fazer somente a vontade dele, e isso será algo bom, mas é porque as pessoas frequentemente têm tendência de achar que elas são boas o suficiente, são quase como perfeitas, elas têm a visão correta das coisas, então a vontade dessas pessoas deve prevalecer. Mas quando a Bíblia nos revela é que a boa e perfeita vontade, ela pertence somente a Deus. No versículo 14, aqui de Jonas, a gente lê o seguinte, na Nova Almeida Atualizada: porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. A gente tem aqui o relato de que Deus faz a sua boa, perfeita e agradável vontade se realizar. Então por isso podemos descansar em Deus, porque a perfeita vontade dele está se realizando.
Aí nos versículos de 14 a 16, nós temos os relatos dos marinheiros, remavam, tentando chegar em terra seca, lutando contra a vontade de Deus, até então que Jonas foi lançado no mar e o mar se acalmou. Muitas vezes, irmãos, a gente vai ter que passar por sofrimentos para Deus moldar o nosso caráter, para sermos cada vez mais semelhante à imagem de Jesus Cristo. Jonas aqui teve que passar por essa experiência, ser lançado no mar para aprender. Às vezes temos a ideia que o sofrimento é simplesmente uma coisa ruim, que não devemos passar por dor ou nenhum tipo de dor. Mas o sofrimento é o jeito pedagógico de Deus nos ensinar a melhorarmos e sermos conforme Ele deseja, sermos conforme a vontade dEle. Grandes pessoas, grandes nomes da história passaram por diversos sofrimentos. Por exemplo, Lutero, Menos Simons, dentre tantos outros reformadores, ou John Bunyan, que escreveu o famoso Peregrino, também passaram por sofrimento. John Bunyan, por exemplo, ele ficou 12 anos preso na prisão por pregar o Evangelho de Cristo. Não é porque ele não tinha fé, não é porque Deus é injusto, mas é porque Deus cumpriu a sua vontade na vida de John Bunyan. Naquele momento, Deus usou ele para escrever um dos livros que foi mais divulgado até o presente momento. E muita gente foi abençoada por aquele momento na prisão de John Bunyan. Muitas coisas a gente não aprende, não entende, mas a gente deve ter certeza que Deus está no controle, inclusive do nosso sofrimento. Ele é o meio de Deus agir e transformar pessoas, não somente nós, mas quem está ao nosso redor também. Nós não sabemos quantas pessoas são atingidas para aquilo que Deus está para a nossa vida, mas com toda certeza Ele utiliza a nossa vida para alcançar as outras pessoas também. Então nós devemos confiar nesse agir de Deus em nossas vidas. E para confiar em Deus é preciso aprender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa, que a vontade, os caminhos de Dele são superiores do que os nossos. Conta uma ilustração que um menino foi viajar de avião, uma criança foi viajar de avião, e nesse avião teve uma forte turbulência, e alguns passageiros acharam que esse avião iria cair, mas esse menino estava bem tranquilo. Aí o avião pousou com segurança lá no aeroporto, em terra firme, e depois vieram uns passageiros conversar com esse menino: por que você não estava assustado com tamanha turbulência? O menino respondeu o seguinte: eu não tive medo porque o meu pai era o piloto do avião. E a gente pode tomar isso para as nossas vidas, que o nosso pai, ele não é um piloto do avião simplesmente, ele é o piloto de nossas vidas e piloto do mundo todo, de todas as coisas. Deus é quem está no controle. Então por isso podemos confiar em Deus, que a gente possa falar como esse menino falou nessa ilustração: eu não tenho medo porque o meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. Possamos colocar Deus de fato como Senhor de nossas vidas. Talvez você até declare que Deus é o Senhor da sua vida. Talvez você tenha um discurso bonito: Senhor, eu creio em Ti. Todos conhecem talvez a sua retórica, a sua fala, mas não veem isso em prática. Que a nossa prática demonstre nosso discurso, que a nossa prática demonstre que de fato temos o Senhor na qual nós colocamos nossa fé, o Senhor que se entregou por cada um aqui nessa noite, de fato testemunhamos de maneira viva e eficaz o nosso Deus. E o quinto motivo para que você pode confiar em Deus é que Deus é misericordioso. A gente vê isso no versículo 17. Aqui no versículo 17, após terem jogado Jonas no mar, e o mar ter se acalmado, verificamos que Deus ordenou que o grande peixe engolisse Jonas.
Muitas pessoas entendem o grande peixe como uma punição de Deus para Jonas. Veja, Jonas foi engolido por aquele peixe porque ele estava indo contra a vontade de Deus. Quando na realidade o peixe foi o bote salva-vidas de Jonas, porque ele ia morrer afogado. Então o peixe foi a maneira de Deus trazer vida a Jonas naquele momento. Deus foi tão misericordioso com Jonas que mandou até esse peixe salvar a vida dele. E assim como Deus é misericordioso em nossa vida, então Deus mandou um peixe literal para nos salvar, mas quantas vezes Deus salva a nossa vida e nem ficamos sabendo? Deus salva nossas vidas nas mais diversas situações, sejam coisas simples, poderiam ter nos machucado, ou talvez até perdido a vida e morrido, mas principalmente Deus salva a nossa vida da condenação eterna. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que nós estaríamos condenados, era o inferno, mas Ele morreu para que fôssemos salvos, e por isso podemos alegrar e confiar cada vez mais nele, porque Ele derramou o seu próprio sangue por nós. Podemos ter essa certeza, Deus morreu por mim. Que quando tiver dúvida, lembre do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, lembre, Deus morreu por mim. Eu não tenho do que ter medo, eu não tenho do que duvidar, porque Deus morreu por mim e se entregou por mim. E isso deve servir de exemplo, irmãos, para que o amor de Deus transborde em nossa vida e vá para os outros também. Nós estamos no momento em que a mão de Deus está chamando os pecadores ao arrependimento, dizendo: venham até mim, venham ser salvos. Em outra mão, Deus está cegando sua ira, enquanto Ele chama: venham até mim. Mas vai chegar um momento em que Ele vai voltar e que essa mão de Deus vai se recolher, e a outra mão de Deus vai ser largada, com a ira de Deus sobre todo aquele que não creu no seu nome. Então que possamos aproveitar esse tempo, enquanto a mão de Deus está estendida, chamando o pecador ao arrependimento, para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Ainda é tempo, a mão de Deus está estendida para que as pessoas creiam nele. Então dedique a sua vida a Deus. A gente está em momentos de missões mundiais, o tema Viva com Paixão, que não seja apenas um lema, não seja apenas uma música, uma frase bonita, mas que seja um viver diário em nossas vidas, colaborando financeiramente, com certeza, mas também vivendo uma vida onde as pessoas veem Deus agir nos mais diversos momentos de nossa vida, tanto de forma implícita, nas coisas mais corriqueiras, como também de forma explícita. Devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Devemos aproveitar esse tempo, enquanto ainda é tempo, enquanto a mão de misericórdia e amor de Deus estiver estendida sobre toda a humanidade. Então, eu gostaria que você refletisse o que é que você tem feito diante desse cenário, diante de pecadores que estão caminhando a passos largos para o inferno. Como você tem vivido a sua vida, como você tem se colocado perante Deus e perante os outros. Será que você tem sido um agente de Deus aqui na terra? Ou será que as pessoas conhecem apenas o seu discurso, a sua retórica, mas ninguém vê colocar em prática? Faça uma análise de sua vida e peça para que Deus lhe ajude a mudar naquilo que precisa ser mudado. Peça para que Deus lhe mostre que precisa ser mudado, para que de fato você consiga mudar e colocar isso em prática, para que essa cidade seja completamente alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo, para que nenhuma alma que pereça e venha passar a eternidade no inferno. E nós somos agentes usados por Deus para isso, nós somos as ferramentas usadas por Deus para isso, para pregar o Evangelho para todas as pessoas. Então, irmão, não deserte da missão que Deus lhe deu. E que missão é essa que Deus lhe deu? É fazer discípulos até os confins da terra. Não deserte disso, seja um bom soldado de Jesus Cristo e pregue o Evangelho.
Concluindo então, o livro de Jonas, ele é um livro que é bastante atacado por algumas pessoas querendo desacreditar a Bíblia, achando que isso aqui é apenas uma fábula. Mas isso aqui é a mais pura verdade. E podemos ter certeza, não somente o livro de Jonas, mas toda a Bíblia é a verdadeira revelação de Deus para nós. E devemos mostrar esta revelação para as outras pessoas também. O livro de Jonas nos mostra que nós podemos descansar, nós podemos confiar em Deus. Ele é soberano sobre a natureza, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre a minha e sobre a sua vida também. A gente aprende nesse livro de Jonas também que nossos atos têm consequências e somos responsáveis por eles. Talvez a nossa vontade seja diferente da vontade de Deus, mas não importa, devemos confiar que a vontade de Deus é perfeita e boa em todo tempo. Como eu falei, a gente pode escolher fugir para Tarsis, de forma metafórica. A gente pode fugir da vontade de Deus, mas quem sabe Deus não vai também lançar um grande peixe para te alcançar, para te salvar. Então busque a vontade de Deus, não fuja da vontade dEle, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. A gente precisa amadurecer como cristãos. Não podemos ser como recém-convertidos. Tem pessoas que estão 20, 30, 40 anos na igreja e parece que não mudaram nada. Não devemos ser assim. Devemos sempre amadurecer cada vez mais. Devemos amadurecer até que consigamos dizer a seguinte frase, como Tozer disse certa vez. Devo mandar o slide ali. Que ele disse assim: fora da vontade de Deus não há nada que eu quero, e na vontade de Deus não há nada que eu temo. O que isso quer dizer para nós? Que não temos nada a temer ou querer a não ser a vontade de Deus. Que possamos de fato amadurecer cada vez mais, poder dizer essa frase de todo o coração, não apenas um discurso da boca para fora, mas vivermos isso em nossas vidas. Então, irmãos, 5 motivos para confiar em Deus, para cumprir a missão que Ele te deu. Primeiro, Deus está contigo. Segundo, Deus tem poder sobre todas as coisas. Terceiro, Deus é justo. Quarto, Deus faz o que é do seu agrado. E quinto motivo, Deus é misericordioso. Meu apelo para essa noite, para essa igreja, para você que está aqui, é que você confie em Deus, não importa qual seja a situação. E nunca deserte, nunca fuja da missão que Ele te deu. Não importa se Deus mandou você pregar lá na China ou pregar para o seu vizinho. Cumpra a missão que Ele te deu, desertar jamais. Esse é o meu pedido para você. Avance no reino de Deus, avance como igreja. Não tenha medo de novos desafios, porque Deus está contigo. Deus estará sempre contigo, com essa igreja também. Amém, irmãos? Vamos estar orando? Ó Pai, muito obrigado por esta igreja. Muito obrigado por esses irmãos que estão aqui, muito obrigado por irmãos que têm colocado as suas vidas completamente em Tuas mãos, meu Deus. Pai, muito obrigado por ter nos abençoado de formas tão diferentes e tão grandiosas que são imensuráveis. Eu te peço que nos ajude a ver isso, a contemplar a Tua glória, a Tua bondade sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Esteja abençoando a vida de cada irmão aqui, Senhor Jesus, e nos ajude a sermos cada vez mais semelhantes a Ti, a sermos mudados por Tua vontade, Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a sermos ferramentas verdadeiras nas Tuas mãos, para que todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos por Ti, Jesus Cristo. Então, no nome de Jesus Cristo que eu faço esta oração. Amém.